Olá, aqui no Unesp em Pauta você descobre o que pensam professores universitários sobre questões relacionadas ao dia a dia da sociedade. Nesta temporada nós conversamos sobre formação de professores. Nossos convidados participaram do 2º Congresso Nacional e do 12º Congresso Estadual Paulista da área, organizado pela Pró-Reitoria de Graduação da Unesp aqui em Águas de Lindóia. Nossa convidada de hoje é a professora Elizabeth Rubo da Unesp em Bauru. Professora Elizabeth, é um prazer recebê-la em nosso programa. É um prazer também estar aqui com vocês e eu agradeço pelo convite e quero registrar também a importância desse evento, né, para a formação de professores da Unesp. Historicamente é um evento, né, muito importante, onde participam professores de escola pública, pesquisadores de outras instituições, né, e mais recentemente, por se tornar um evento nacional, a participação de pessoas do Norte, Nordeste, do Sul, ela tem sido muito significativa para a formação docente, principalmente para o Estado de São Paulo. Professora, pensando nessa formação docente aqui para o Estado de São Paulo, a Unesp tem um programa que é o PIBID, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, né, vinculado à CAPES, a Coordenação de Apoio ao Ensino Superior, e a senhora foi uma das coordenadoras desse programa. Eu gostaria que a senhora explicasse em que medida esse programa ele tem sido um diferencial dentro da Unesp para pensar a formação de professores. É um programa institucional, né, de bolsas de iniciação à docência, como o nome diz, PIBID, né? Eu coordenei institucionalmente esse programa a partir de 2012, ele se encerrou agora no final de fevereiro de 2014 e o programa continua, né, em função do edital de 2013 da CAPES. O programa foi extremamente ampliado. Ele visa realmente contribuir com a formação, a melhoria da formação de professores para a educação básica, né? Ele ocorre em todo o Brasil. A CAPES disponibilizou nessa última edição mais de 80 mil bolsas. São bolsas para licenciandos de todas as áreas do conhecimento, bolsas para professores supervisores, que são os coformadores dos nossos licenciandos que trabalham nas escolas, e bolsas para os coordenadores de área, que são os formadores da universidade, né? Esse programa, ele tem se mostrado extremamente importante, principalmente por conta da parceria que ele promove entre a universidade e a escola pública, pela questão da articulação entre teoria e prática do aluno licenciando e também em relação ao ensino, pesquisa e extensão, né, que é o tripé indissociável da universidade. E nesse programa é possível a gente trabalhar de forma articulada o ensino, pesquisa e extensão. Então ele tem se mostrado extremamente importante. As avaliações que nós temos feito ainda são parciais, mas tudo indica que é um programa que tem muito a contribuir. Professora, pensando nessas contribuições, diante dos resultados parciais que vocês já têm, qual o impacto tem sido para esse aluno, né, que está numa graduação e que está se preparando para um mercado de trabalho, para começar a sua docência? De que forma que esse programa tem impactado na expectativa desse aluno e também naquele que é egresso da universidade e que já se inseriu no mercado? O que os alunos principalmente dizem, entre outras questões, é a vivência junto à escola, né? Então, aquele impacto que eles tinham ao chegar nas escolas, eles têm trabalhado isso de uma forma mais adequada por participar do PIBID. Então, eles estão conhecendo a escola nas suas diferentes dimensões, eles têm lá atuado sob a orientação do professor lá. Então, isso tem indicado que é favorável. Eles mostram que é um fator extremamente positivo na formação. A questão do desenvolvimento de novas metodologias, que é uma coisa que o PIBID tem feito também bastante, né? Então, sob a orientação do professor orientador na universidade, que é o coordenador de área, e outros professores colaboradores que também atuam. Juntamente com o supervisor da escola, esses alunos têm desenvolvido novas metodologias para o ensino das mais variadas áreas, né, e das especificidades em cada uma delas. Isso é um outro fator que eles também argumentam que é muito positivo.
do ponto de vista dos que ainda estão estudando, principalmente eles abordam esses dois aspectos, né? A vivência deles na escola, a prática que eles veem a teoria na universidade, então como é que essa prática se dá na escola, como é que essa teoria se aplica nessa prática vista na escola, a questão das novas metodologias. E para os egressos, a gente tem alguns registros ainda não sistematizados de casos de ex-alunos que hoje são supervisores PIBID nas escolas, de supervisores na escola que vêm até a universidade fazer a sua pós-graduação. Então, ainda que lentamente, porque o programa é recente, nós já temos observado algumas mudanças muito significativas, tanto do ponto de vista da valorização da licenciatura na universidade, né, como também a importância da presença dos nossos bolsistas na escola parceira. A gente também tem relatos de escolas onde os alunos mudaram o seu comportamento, a agressividade, o barulho, né? E atualmente, depois de um período, né, do programa na escola, essa realidade já está se tornando um pouco diferenciada. Professora, pensando nos resultados já obtidos com relação ao PIBID, é fundamental pensarmos cada vez mais nessa articulação entre universidade e escola. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre por que ainda há alguns impasses para se estreitar essa relação e de que medida essa relação cada vez mais contribui para a formação de qualidade dos nossos professores. É um processo novo, né? Os programas PIBID da CAPES para as instituições estaduais, para as universidades públicas estaduais, ele foi aberto em 2009. O programa na CAPES se iniciou em 2007 para as instituições federais. Em 2009 ele foi ampliado para as estaduais públicas, para as confessionais e para algumas fundações municipais. Então o processo ele ainda é recente, né? Mas temos que vencer alguns obstáculos, tanto do ponto de vista do nosso docente, do coordenador de área e dos colaboradores, que tem que muitas vezes ultrapassar a barreira, né, e chegar até a escola. Muitos já faziam isso, né, mas outros ainda não faziam plenamente, né? Isso é um processo e também a abertura da escola, né? A abertura da escola que tem que compreender o que é essa nova proposta, que ela faz parte da formação do licenciando, na tentativa de contribuir com a melhoria da formação desse licenciando, para, num futuro, contribuir com a melhoria da escola básica, né, de educação básica. Então, é um processo lento, ele não é rápido, não é mágico, né? Tem que ser muito trabalhado para você garantir aos poucos a conquista do espaço, né? Para a escola compreender que é um trabalho em parceria, para o docente da universidade desenvolver uma metodologia para fazer esse trabalho em parceria, né? Então é uma coisa que requer um tempo, né, um acompanhamento, o desenvolvimento de uma prática, né, o que ocorre na Unesp, que a gente já tinha os programas do programa, né, do Núcleos de Ensino, que é um programa da Prograde que tem mais de 25 anos de existência, ele já fazia essa ponte, né, essa articulação da universidade com a escola, né, de educação básica. Então, os docentes que hoje são coordenadores de área do PIBID, acredito que a totalidade deles já foram professores que passaram pelo programa Núcleos de Ensino. Então, que já têm abertura, que já têm a predisposição de trabalhar na escola, que gostam de fazer esse trabalho, que mantêm um bom contato com a diretoria de ensino, com a escola parceira, né? Então, aos poucos, eu penso que isso vai se solidificar, né? E a tendência é que o trabalho seja ampliado, né? Professor, e pensando num outro polo dessa relação, que são os alunos de graduação, dessas licenciaturas, muitas vezes eles começam o curso de graduação numa certa ânsia de ir para a escola, de testar essas metodologias, mas eles acabam, ao longo do caminho, muitas vezes não tendo essa oportunidade por conta de uma certa abertura e dessa relação articulada que falta.
Como solucionar, de repente, este problema para garantir ou manter a motivação dos alunos da licenciatura que desejam, desde o começo, ingressar numa escola de educação básica? É um pouco complexa essa questão, porque em alguns, aí há uma diferença em relação às áreas do conhecimento. Algumas áreas, né, principalmente os cursos de pedagogia, os alunos têm essa expectativa, né, de trabalhar na escola de educação básica, né, de se formar também para isso, né, e aí então vem, né, essa expectativa de logo do início começar esse tipo de trabalho. Mas há um outro lado, que são os cursos das licenciaturas específicas, né, das disciplinas específicas, principalmente as que dão a licenciatura para formação do professor para o ensino médio, né, muitos alunos ingressam na licenciatura, mas com o propósito de não ir para a escola. Então, o programa ele tem contribuído na medida em que a valorização que a licenciatura está tendo em decorrência desse programa, com bolsa e etc., tem feito alguns alunos descobrirem que realmente eles gostam de estar na escola, de criar essa afinidade, afeição pela escola pública, o que antes nem sempre acontecia, né? Então, é muito comum nos cursos de licenciatura em Física, em Química, Biologia, os alunos falarem que eles estão em curso de licenciatura, mas não querem ir para a escola. Não querem ir para a escola, principalmente para a escola pública, né? Alguns vão e não conseguem ficar, porque realmente é um trabalho árduo, né? E esse programa está dando a oportunidade deles descobrirem o universo que é a escola, né? E de buscar melhorias para esse processo todo tumultuado que existe, que é o processo da educação, né? Então, muitas vezes, a expectativa inicial, ela não sendo vivenciada, isso que você colocou, né? Não sendo vivenciada inicialmente, ela depois, o aluno não encontra mais motivação. Isso deve acontecer em alguns cursos, mas na maioria o que tem ocorrido é o contrário. A participação efetiva dos alunos no programa, a inserção na escola, faz com que desperte neles esse gosto pela profissão de professor. Professora, pensando então nesses desafios que os alunos enfrentam em questão motivacional, da falta de articulação entre universidade e escola, quais desafios que a gente ainda tem enquanto Brasil para vencer, né, diante de alguns incentivos que são esses programas como o PIBID e outros que tendem a cada vez mais fomentar essa formação de qualidade dos nossos professores? Considerando, né, que é um programa que está, de certa forma, amparado pela legislação, né, como uma política de governo, de Estado, né, uma política de Estado, considerando, então, que ele continue, acho que um grande desafio é a ampliação, né? Ele já foi extremamente ampliado, mas para a gente garantir uma formação de qualidade a ponto de produzir uma modificação na escola pública brasileira, acho que ainda há o que se ampliar, garantindo a qualidade. Então, garantindo a qualidade, o que a gente tem que supor? Que os formadores desses professores, futuros professores, também vão se comprometer com a causa, né? Porque o que ocorre na universidade é que muitas vezes os formadores dos futuros professores, eles são bacharéis, eles têm uma visão mais acadêmica da pesquisa, né? Então a gente precisa garantir que os formadores dos futuros professores se comprometam com a causa da escola pública no Brasil. A gente também precisa trabalhar a questão das novas metodologias, a gente precisa trabalhar a questão do trabalho colaborativo, que não é uma coisa fácil de ser feita, né? Então, são várias etapas que ainda têm que ser conquistadas, né? E o Brasil é muito grande, cada realidade, né, tem as suas próprias características. O programa também tem que ser avaliado, né, no seu desempenho, no seu desenvolvimento.
de modo a garantir a qualidade, porque também não adianta a gente conquistar um conjunto enorme de bolsas para os licenciandos se a gente não consegue manter a qualidade do programa, né? E para isso a CAPES também já está cuidando dos parâmetros com os quais vai avaliar e já tem avaliado, né? De formas que acho que os desafios são muitos, né? Mas eu acho que principalmente nós temos que garantir das universidades o compromisso dos formadores com a formação de professores, né? Para no futuro garantir a melhoria da qualidade da escola pública de educação básica no Brasil. E que esse compromisso possa ser cada vez maior e mais efetivo entre os nossos professores. Eu gostaria de agradecer a sua participação em nosso programa. Muito obrigada, Maíra. Obrigada a todos. Obrigada. O Unesp em Pauta fica por aqui. Acompanhe a discussão sobre formação de professores aqui na TV Unesp. Obrigada pela companhia e até mais.